Apresentamos Cura-te a Ti Mesmo, um podcast do GRESG, com Mariane Martins e Marco Aurélio Carvalho, baseado no livro Cura-te a Ti Mesmo, do Dr. Edward Bach. Bons estudos! Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está chegando ao nosso último episódio, oitavo e último episódio desse trabalho tão especial associado ao livro Cura-te a Ti Mesmo, que eu tive a oportunidade, junto com a minha irmã Mariane, de compartilhar com vocês nessas últimas semanas. E hoje é um episódio especial, um episódio de encerramento, e que vai falar sobre um tema muito legal também, que é nossa vitória sobre a enfermidade. Durante todo o nosso estudo, né, desse livro, a gente tem entendido melhor a nossa importância no processo de cura, entendido melhor sobre as nossas dificuldades, sobre o que leva a doença a aparecer, como lidar com isso. E hoje a gente quer falar sobre a vitória sobre essa enfermidade. Não aquela vitória de achar que não vai ter doença, ou que nenhuma doença vai ser capaz de nos alcançar. Não, a gente sabe que muitas coisas são necessárias, estão no nosso plano, no nosso caminho. Mas sim, fechar esse estudo falando sobre como a gente é capaz, sim, de ser vitorioso nas enfermidades e de superar, e quem sabe até de evitar, em alguns casos, enfermidades que possam aparecer. E eu começo trazendo um resuminho que o capítulo do livro, um dos capítulos do livro traz, o capítulo final, que fala que a vitória sobre a enfermidade, ela vem associada a 4 passos. Primeiro deles, compreensão da divindade que existe em cada um de nós. Todos nós temos a centelha divina dentro da gente. Aquela centelha que foi colocada como quando fomos criados. Aquela centelha que nos conecta com a divindade, com a espiritualidade, que nos permite estar ligados a algo maior do que esse mundo material. Desculpa. Entender isso é importante para o processo de busca de vitória sobre a enfermidade. O segundo ponto, e a gente debateu isso em outros episódios, é entender que as enfermidades em geral têm como causa uma desarmonia entre o nosso espírito e a personalidade que a gente tem como encarnado. Estão associadas com aquela fuga do plano que nós fizemos, do que nós decidimos antes de encarnar, que é importante para a nossa evolução, que é importante para a nossa construção, para a nossa jornada, e que às vezes pelo mundo material, pelas escolhas, pelos maus, pelas nossas más tendências, a gente foge dela. Então, é a causa central, de novo, sem querer generalizar todas as enfermidades, mas é a causa central dos problemas que a gente enfrenta. Terceiro ponto. Boa vontade e habilidade para descobrir o que está provocando, qual é o comportamento que está errado, qual a ação que estamos fazendo que está trazendo a enfermidade. Boa vontade, porque se a gente não tiver essa vontade de descobrir, esse desejo de melhorar, nada vai ser suficiente. E habilidade, porque isso não é fácil. Porque muitas vezes a gente vai se deparar com coisas que são difíceis de aceitar sobre nós mesmos. Coisas que a gente muitas vezes finge que não existem, mas que a gente sabe que existem na nossa essência. E o quarto passo, quarto entendimento, que a remoção desse defeito, desse mau comportamento que eu citei agora há pouco, pode acontecer quando a gente pratica a virtude oposta. Lembra que em outros episódios a gente comentou que as grandes doenças da humanidade são egoísmo, vaidade, arrogância, ganância, todos esses comportamentos e sentimentos que a gente acaba deixando dominarem nossas atitudes. Quando a gente troca isso pela fraternidade, pelo amor, pela caridade, a gente está conseguindo diminuir essas doenças centrais que muitas vezes geram o que a gente entende aqui no mundo material como as doenças físicas, mentais e tudo mais. Então esses 4 passos são os passos que vão nos levar a vencer a enfermidade.
Mas dentro disso, preparei alguns pontinhos aqui que eu acho importante a gente debater como encerramento. Um deles, um caminho fundamental é a prática da paz e da harmonia, da calma. A paz, ela permite que a gente muitas vezes encontre mesmo numa tormenta um caminho de solução. Quando eu digo paz, não é achar que o mundo está pacífico ou que você está em paz o tempo todo. É naquele momento em que você está passando por uma dificuldade, sintomas que podem começar a surgir, muitas vezes, é você parar, tentar se controlar, tentar não deixar aquele redemoinho te dominar. É separar um pedaço do dia para você mesmo, para você respirar, para você se ouvir, para você encontrar e deixar sua mente num mar calmo, naquele mar que vai te permitir de verdade entender e buscar as soluções necessárias. Evitar um dos grandes males atuais que a gente escuta tanto, e é real, né? Que é a ansiedade. A ansiedade é um gatilho para muitas e muitas e muitas doenças, de todas as naturezas. Se a gente vive ansioso, o nosso corpo sente, a nossa mente sente. E o controle da ansiedade vem da busca pela paz. Lembra a virtude oposta? Ansiedade, eu quero tudo rápido, eu quero tudo para ontem, eu quero resolver tudo correndo, eu quero. Não, a paz ela vai te dar calma, respira, que as coisas vão se resolver, as soluções vão aparecer. Em nenhum momento eu tô falando, confundindo aqui paz com prostração, né? Com você ficar estático e não se movimentar. Não é isso. A paz é conseguir colocar sua mente num ambiente mais calmo para que você possa deixar ela trabalhar, porque é ela que comanda nossas ações. Um outro ponto importante que é muito associado ao que a gente está falando é entender que nenhuma grande conquista, vitória, vem sem erros e quedas. Então a gente ainda vai errar, a gente ainda vai cair, a gente ainda vai agir de formas incoerentes com o que a gente está buscando. Mas isso tem sim que incomodar, isso tem sim que gerar uma sensação ruim no primeiro momento para que a gente possa agir diferente da próxima vez. Não a culpa paralisante, não aquela culpa que te deixa estagnado, mas o sentimento de que eu errei, eu caí, mas eu posso fazer diferente. Mas eu vou fazer diferente, porque eu sou capaz de fazer diferente. Isso é fundamental na nossa busca. Outro ponto, entender que cada indivíduo tem a sua personalidade, tem o seu espírito e tem a sua individualidade. Muitas vezes a gente se deixa levar pela necessidade de controle na vida do próximo. E isso traz angústia, traz ansiedade, traz desespero, traz raiva, traz sentimentos que vão ser gatilhos novamente para o que a gente falou, para o surgimento de enfermidades, de doenças. Às vezes, um espírito mais jovem, um espírito não, um indivíduo mais jovem tem um espírito muito mais antigo. E por que a gente tem que achar que todas as nossas formas de pensar, de decidir, têm que ser seguidas por aqueles ao nosso redor? Não, não tem. Claro que a gente dá conselho, claro que a gente é ouvido, ou deveria ser ouvido, dentro do respeito ao espaço de cada um, mas cada indivíduo tem a sua individualidade, cada ser tem a sua capacidade de decidir. E não somos nós responsáveis nem diretamente associados às consequências disso. A gente tem que apoiar, mas não pode achar que é dono de alguém. Seja ele um cônjuge, seja ele um pai, uma mãe, seja ele um filho, uma filha, seja ele um amigo, não. Todos têm seus próprios espíritos e a sua capacidade de decidir. Outro ponto, fé e coragem, pessoal. A fé e coragem, elas precisam, principalmente, em todos os mundos que a gente colocar, elas são fundamentais. Mas no mundo de provas e expiações como o nosso, elas ganham mais força. Porque a verdade é que a gente vai passar por provas e expiações, por obstáculos que vão surgir, por situações que vão ser complexas e que vão trazer angústia. E nessa hora também a fé, aquela certeza de que existe algo maior, que tem alguém que está cuidando da gente, que tem toda uma energia, uma espiritualidade, nossos mentores, nossos guias, nosso Jesus Cristo, nossa energia divina, que vai estar cuidando da gente. Isso
vai trazer a coragem de enfrentar aqueles obstáculos, de saber que tudo passa, que nada é infinito, nada é eterno, a não ser a nossa vida, a nossa existência como espírito. Mas fora isso, tudo passa, do maior sofrimento, mas também do menor sofrimento. Então, ter essa convicção é fundamental para que a gente vença a enfermidade. Ou seja, pessoal, para fechar, a busca está sempre em desenvolver o nosso amor. O amor, esse sentimento / comportamento sublime. O amor por todos, pelos seres, por nós mesmos, pelos nossos afetos, até pelos nossos desafetos, entendendo que o amor é diferente, em casos diferentes. Mas a busca pelo amor vai fazer a gente abrir nosso horizonte e alcançar. Só que isso não é mágico. O que a gente precisa de verdade para vencer a enfermidade é o esforço diário, o esforço de ser melhor, o esforço de se autoconhecer, o esforço de mudar as nossas más tendências, a fé, a coragem, a paz, a harmonia, a busca por todas essas coisas, mesmo que às vezes a gente não consiga, porque errar faz parte. Mas a gente tem que aprender com nossos erros para tentar a cada dia, a cada hora que a gente abre o nosso olho pela manhã, ser melhor do que foi ontem. E amanhã ser melhor do que é hoje. E buscar sempre esse caminho, para que as nossas enfermidades sejam minimizadas, para que as dores sejam diminuídas e para que a gente possa viver plenamente essa jornada de encarnação. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram os episódios. A gente sempre está aberto aí a perguntas, a comentários. E que a gente se encontre em outros trabalhos aí do GRESG. Tenho certeza que muita coisa vem pela frente e que a gente vai estar muito unido e aprendendo juntos nessa jornada dessa vida, dessa nossa encarnação. Muito obrigado a todos.